Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor: e a sua fama, a fama do Senhor Jesus, divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. E não só daquela comarca, mas de muitas outras comarcas. A fama do Senhor divulgava-se. Que fama? A fama de curar, a fama de libertar, a fama de pregar a palavra do Pai, a fama de agir com autoridade nunca vista antes, né? Ninguém agiu de tal maneira. A fama de curar no sábado, porque até então os religiosos, os que idolatravam o sábado, proibiam até que se curasse as pessoas no sábado, né? A fama de assentar-se com pecadores, com publicanos, né? E a fama de se identificar como filho de Deus. A fama do Senhor era uma boa fama, só tinha aquilo que era positivo, mesmo que alguns tentassem colocar uma certa fama nele, que era mentira. Uma vez o acusaram de expulsar os demônios pelos príncipes dos demônios, mas essa acusação morreu com o ensinamento do Senhor e não ficou tal fama. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, e disse ela ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. A sunamita disse ao seu marido que observava Eliseu: as pessoas nos observam, principalmente nós, que nos identificamos como cristãos. E ela, a sunamita, observava que ele era um santo homem de Deus. As pessoas nos observam e nos analisam e divulgam a nossa fama, assim como foi com o Senhor, assim como foi com Eliseu. E a gente tem que estar atento a isso, povo de Deus. Qual tem sido a sua fama, irmão? Qual tem sido a sua fama, irmã? Fama de homem de Deus? Fama de quem cumpre a palavra dada? Fama de quem honra os seus compromissos? Fama de quem age com fé? Fama de quem tem alegria, paciência? Fama de quem não murmura? Qual tem sido a sua fama? Aquilo que nós praticamos, aquilo que nós fazemos de uma maneira repetida, constante, ela, de certa maneira, contribui para a nossa fama. Nós temos uma responsabilidade. Nós levamos o nome do Senhor Jesus. Nós falamos, pregamos sobre o Senhor Jesus. Então nós devemos ter uma boa fama. Nós devemos ter credibilidade. Não, esse é homem de Deus, o que ele faz é de Deus. E não, esse, misericórdia, esse daí promete e não cumpre, faz dívida e não paga, engana. Esse tipo de fama, irmão, faz com que a credibilidade vá para o espaço e ninguém vai dar ouvidos àquilo que você diz. Então preserve o bom nome, preserve a sua credibilidade, preserve a boa fama. Lucas 4:38 diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. O Senhor saiu da igreja, da sinagoga, e foi para a casa de Pedro. Pedro não estava lá. Pedro estava pescando, naquela pescaria infrutífera, que depois tornou-se a pescaria maravilhosa. Mas havia alguém que necessitava do Senhor, e rogaram por ela, pela sogra do Pedro. Pedro não estava, mas alguém rogou ao Senhor pela sua sogra que estava enferma. Entendo, irmãos, a nossa presença não é fundamental. A presença fundamental é a presença do Senhor. O Pedro, dono da casa, não estava lá, mas o Senhor estava. É isso que é importante. O Senhor tem que estar conosco, o Senhor tem que estar na nossa casa. Só o Senhor faz milagres. Só o Senhor desfaz as obras do inimigo. Quando alguém roga,
quando alguém intercede, o Senhor ouve e atende. E essa intercessão faz com que as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Todas as reuniões nós oramos por um número de pessoas que estão passando por momentos difíceis, se bem que todos nós temos aflições, mas tem pessoas que estão no vale da sombra da morte, que estão no meio do deserto ou no meio de uma tempestade, e nós oramos, intercedemos. Não é necessário a nossa presença. A fundamental é a ação, a presença do Senhor, porque é o Senhor quem resolve. Muitas vezes é melhor uma oração do que uma própria visita, irmão. Irmão. Visitas podem até atrapalhar, né? Mas a oração só ajuda, irmãos. Orar, interceder, levar uma palavra de ânimo, de conforto para a situação que ali é uma situação de aflição e de luta. Então, é fundamental, irmãos, nós termos a sabedoria de fazer a visita de uma maneira adequada, irmãos, né? Então, rogue, interceda para que o Senhor venha e cure o enfermo. Senhor, visita tal pessoa, está no UTI, na UTI, está com luta, Senhor, passando dificuldade. Clamamos por ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, o seu nome vai ser glorificado, vai ser exaltado através do testemunho. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus que ouve o nosso clamor. O Senhor diz na sua palavra que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. O Senhor atende a oração feita com fé e com humildade. O Senhor diz na sua palavra, tudo o que pedires, crendo, eu atenderei. Atenda o nosso clamor, né? Intercede pela pessoa. E Deus move o seu exército e age sobre essa pessoa, e você vai saber através do testemunho. Então, muitas vezes, né, a oração é muito mais importante do que uma visita. A visita, quando feita da maneira certa, com sabedoria, com um propósito certo, dirigida por Deus, né, é uma bênção. Mas, em alguns casos, a oração é muito mais eficaz, né? A oração, a intercessão por essa pessoa. No versículo 39 diz: e inclinando-se para ela, para a sogra de Pedro, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Irmãos, o Senhor não perguntou nada à sogra de Pedro. Há quanto tempo que a senhora está assim? Como que aconteceu isso? E vai por... Não. Tem o mal, tem que repreender, irmão. Não importa, é claro que tem algumas situações que você vai investigar casos. Teve alguns casos que o Senhor falou, desde quando acontece isso? Né? Desde a infância. Mas, na maioria dos casos, irmão, tem o mal, tem que repreender, mandar... não ficar fazendo entrevista, questionamento, tem que repreender, mandar o espírito mal. E aqui era um espírito que estava por trás daquela febre, porque diz aqui que o Senhor repreendeu a febre. Febre se repreende espíritos malignos. Havia um espírito que estava causando diretamente aquela febre, porque a febre normalmente ela é uma reação do organismo, tem alguma coisa não funcionando bem, alguma inflamação, alguma infecção, e aí vem a febre, é uma reação do corpo, mas em algumas situações a causa é espiritual, a causa é uma ação direta de espíritos malignos, de demônios, espíritos enganadores. Ele está lá ocasionando a tal da febre e querendo trazer as consequências dessa febre, porque a febre, quando persiste durante muito tempo, traz consequências danosas ali, né? Repreenda, tem o mal, repreenda todo espírito de enfermidade, porque atrás de qualquer mal há uma ação direta ou indireta. Pastor, mas ele está assim porque durante muitos anos ele fez isso, durante muitos anos ele fez aquilo. Mas quem manipulou a mente dele para que ele durante muitos anos fizesse isso ou aquilo? Foi um espírito maligno, lançando dardos inflamados sobre a mente da pessoa. Então, há uma ação ou indireta ou direta do inimigo, e tem que ser repreendido, né? A sogra de Pedro fez, depois que foi curada,
aquilo que nós devemos fazer. O Senhor repreendeu o espírito de enfermidade por trás daquele mal, e a febre se afastou, saiu. E ela logo em seguida, ela serviu o Senhor. Irmãos, nós viemos a esse mundo para servir ao Senhor. Muitas vezes a gente é impossibilitado em função de uma circunstância adversa, como é o caso aqui dessa sogra do Pedro. Mas logo depois, sirva ao Senhor, porque o Senhor tem nos servido tanto. E aqui está nítido, o Senhor serviu aquela mulher, serviu libertando-a daquele espírito que causava a febre, né? Logo em seguida, ela serviu ao Senhor. Nós temos sido servidos por Deus em tudo. Deus nos serviu com a nossa vida, Deus nos serviu com a nossa família, Deus tem nos livrado, e alguns livramentos você nem sequer tomou conhecimento. Então o Senhor tem nos servido em tudo. Deus tem nos servido com a sua palavra, que tem iluminado o nosso entendimento, que nos tirou das trevas. Deus nos serviu com aquilo que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então nós temos que servir ao Senhor a todo tempo. Entenda, irmãos, Deus nos serve, sirvamos ao Senhor. Quanto mais você servir a Deus, mais vai ser servido por Deus. Amém? E aqui no versículo 40 e 41, diz assim a palavra: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Irmãos, o Senhor curava enfermos que lhe eram trazidos por parentes, por pessoas queridas, várias doenças, e de muitos deles saíam demônios. Muitos deles, a enfermidade, a doença era causada pela presença de um espírito maligno. Saindo esse espírito, a pessoa volta à normalidade. O mal vai embora com o espírito. Lembra o que aconteceu com o menino lá de Marcos capítulo 9? Que havia um espírito mudo, né, que colocava essa característica no garoto. E quando esse espírito saiu, o garoto começou a falar. É assim, muitas vezes tem um espírito travando a sua vida. Quando ele sair, a sua vida vai deslanchar, vai prosperar. A limitação é quebrada, é tirada, e você vai avançar para os caminhos do Senhor e com os objetivos que Deus tem para cada um de nós. Muitas doenças e todos os vícios e perturbações são causados diretamente por ação de demônio. Então, há um demônio fazendo com que aquela pessoa se vicie em alguma coisa, em drogas, seja lá o que for. Então, nesses casos, nós devemos repreendê-los, expulsá-los, como o Senhor Jesus fez. O Senhor curava e libertava, impondo as mãos, diz o texto, e ele não perguntava nada aos enfermos, não questionava, não fazia entrevista, né? E também não deixava os demônios falarem, porque quando eles falam, eles contaminam. Muitas vezes pessoas também não devem falar, porque elas estão sendo usadas pelo inimigo e acabam contaminando. Porque o inimigo usa a palavra de pessoas, né? Usa a língua, a boca de pessoas para contaminar. Então entendo, irmãos, nesses casos, sem entrevista, sem conversa, em nome de Jesus, espírito de enfermidade sai, espírito da febre sai, espírito do vício sai. Assim como o Senhor Jesus fazia, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor deve falar, só a palavra do Senhor tem que ser dita. Pessoas e demônios devem calar. Lembra do caso da filha de Jairo? O Senhor tirou todo mundo, só entrou ele e Pedro, Tiago e João, e o pai da menina. O caso do cego de Betsaída, o Senhor tirou ele da influência da aldeia, das pessoas da aldeia, tirou para fora da aldeia e expulsou aquele mal da cegueira. Então, em todos os casos, tem que evitar a contaminação, tem que evitar que algum outro usado pelo inimigo
confesse o contrário daquilo que a pessoa tem que confessar. Quando você está confessando derrota, quando você está profetizando desgraça, o diabo está usando a sua boca, o diabo está usando a sua língua. Não deixe. Quem tem que usar a nossa boca é Deus. Quando nós falamos aquilo que está escrito, estamos sendo usados por Deus. Mas quando falamos aquilo que coloca para baixo, aquelas confissões de derrota, de perda, que não vai dar certo, é o inimigo manipulando a mente, fazendo com que você fale aquilo que ele quer que seja dito. Nós servimos a Deus e não ao inimigo. Falamos aquilo que é vontade de Deus. Falamos como o Senhor Jesus falava. Agimos como o Senhor Jesus agia. Devemos ser imitadores de Cristo. Tudo que o Senhor Jesus fez e da maneira como ele fez, o cristão deve fazer, tem a obrigação de fazer. Entendam, não precisa ficar inventando modismo, querendo inventar a roda, e também não se omita em expulsar mal. Não, aqui, nesse nosso lugar aqui, nós não expulsamos demônio. Então vocês não creem no Senhor, não são seguidores do Senhor, não são discípulos do Senhor, não são imitadores de Cristo, porque o Senhor Jesus agia assim, ele repreendia a febre, ele repreendia o vento, ele repreendia. Então nós temos que fazer como o nosso Senhor fazia, em nome dele e como ele fazia. Hoje nós não temos a presença física do Senhor, mas nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos os dons espirituais, e nós devemos usar para expulsar e combater todo o mal, como o Senhor fazia. Com tudo isso, devemos fazer o que o Senhor fez e como Ele fez, da maneira como Ele fez, sem muita conversa, sem muito blá blá blá, lero lero. Ô irmão, deixa eu ver, analisar aqui, Deus está me mostrando isso. Não, tem o mal, tem que sair e ponto final, irmãos. É como um pronto-socorro. No pronto-socorro não tem muita conversa, não. É medicar, é agir, é entubar, é fazer aquilo que é necessário. Depois pergunta, depois entrevista, né? Mas muitos casos são situações emergenciais, como de um pronto-socorro espiritual. Nós devemos agir como o Senhor agiu. A sogra de Pedro estava com febre. O Senhor falou: você comeu alguma coisa? Você tem alguma infecção? O que aconteceu? Por onde você andou? Você bebeu água de tal lugar? Não. Tem mal, tem que sair em nome do Senhor Jesus, né? Usar todos os recursos necessários, usar os recursos da medicina, os remédios, mas principalmente e em primeiro lugar o recurso espiritual da oração. Como o Senhor Jesus agia, nós devemos agir em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus?